Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Márcia, nós elaboramos a nossa aula de número 9 de arte. Na nossa aula de hoje, nosso conteúdo da nossa aula é sobre luz e também sobre sombra, pessoal. Os nossos objetivos da nossa aula de hoje são experimentar diferentes formas de expressão artística, interagir com os materiais, instrumentos e procedimentos artísticos variados e também identificar nessa exploração as cores, as nomenclaturas corretas, luz, nas formas, nos objetos e em tudo na natureza. Você já deve ter reparado a sua sombra, certo? Vocês já viram quando vocês estão caminhando, talvez no período da manhã, voltando da escola, passeando com o papai e com a mamãe. Em determinado momento a gente tem uma sombra, tanto na luz do dia, certo? Como também na luz da noite, através de uma luz artificial. Todos os objetos, pessoal, eles têm sombra e também, pelo menos, enquanto a luz natural, como eu falei, a luz do dia, luz da lua, ou também a artificial, que seria a nossa lâmpada, uma lanterna, ou até mesmo a questão de uma vela. Tudo isso se torna artificial. Já reparou que a sombra, ela varia de lugar e também de tamanho conforme a mudança de luz? Vocês já repararam nisso? Para entendermos como percebemos a luz e a sombra na arte, como podemos criar os desenhos, as esculturas, as pinturas e os efeitos visuais de espaço e também profundidade, nós temos que lembrar que todo objeto exposto à luz, ele determinará uma forma de sombra. E a luz, ela pode ser natural, como eu falei para vocês, de uma fonte natural, como a questão do sol, da lua. E vamos ter também ela de forma artificial, quando a fonte da luz, ela vem de uma forma criada artificialmente, como por exemplo uma lanterna, uma lâmpada, uma vela e entre outros. Você poderá observar que quando um foco luminoso, natural ou artificial, ele emite os seus raios sobre o objeto, esse vai representar uma zona, né, uma parte iluminada e outra sombreada. O objeto, então, projeta sobre o chão ou sobre outro objeto próximos às sombras e de si mesmo. A sombra, pessoal, qual que é o conceito de sombra? Sombra, onde é a ausência dessa luz. Há a sombra própria, que é aquela formada no próprio objeto ou ao lado que estiver oposto à fonte de luz. Vamos ter a sombra própria, que varia de intensidade, ela fica mais escura ou mais clara, de acordo com a intensidade de luz sobre esse objeto. Então, a gente tem aqui uma imagem, certo? De uma luz, que seria uma luz artificial, ali de uma lâmpada. Nós temos um objeto redondo, certo? Ali como se fosse mesmo uma bola. Essa luz, ela vai pegar na área iluminada e vai projetar, no caso, a sombra própria. Vai ter uma sombra e vai projetar uma sombra embaixo, certo? Desse objeto. E o conceito de sombra projetada, o que isso significa? É a parte, é o que aparece fora do objeto. A sua própria sombra é um bom exemplo de sombra projetada. Dependendo da posição da luz, a sombra ela fica diferente, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, no primeiro momento, retratando uma sombra, talvez na luz do dia, talvez na luz da noite. A gente não sabe o período para a gente ter a certeza dessa sombra. No segundo momento, como eu falei, a gente mesmo é um exemplo de sombra projetada. Então, nós temos ali um menininho, em um determinado período do dia,
a sombra está projetado mais para o lado direito, né? Em outro momento, a sombra está bem abaixo dele. E lá no finalzinho, a sombra está para outro lado, lado esquerdo. Então, olha só a diferença dessas sombras, depende também da posição dessa luz. Você já ouviu falar do artista o Vincent Ball? Ele cria obras que se misturam com sombras de objetos e desenhos feitos em um papel branco. Então, nós temos aqui ele, o artista, o Vincent Ball, que ele foi nascido em 25 de fevereiro de 1971 e ele é um cineasta, ou seja, ele trabalha com partes do cinema. Ele é artista visual, ele é um belga e ele é amplamente conhecido por sua arte, que se baseia em sombras projetadas por objetos do cotidiano. Então, olha ali ele com uma câmerazinha que ele já está pensando provavelmente no que ele vai registrar, no que ele vai criar. E de onde vem a inspiração do Ball? Segundo ele, né? Todas as coisas boas da vida veio por acidente. Eu estava trabalhando no roteiro de um filme para um filme que nunca é feito. Quando percebi como a sombra da minha xícara de chá parecia um pouco como um elefante, olhos e um sorriso, e tirei uma foto. Então, ele vendo os elementos cotidianos dele, pensando em criar arte para outros artistas, para outro ramo, ele começou a se deparar com coisas do cotidiano. Então, ali, como ele falou, um retrato, ele viu a caneca dele, viu que a alça da caneca dele parecia mesmo o quê? O chafariz do elefante. Então ele viu ali a sua xícara, colocou mais algumas formas, mais alguns desenhos e acabou se inspirando num elefante. Deu um sorriso e ele acabou tirando uma foto, ele registrou a obra dele. O Ball, geralmente, ele usa os seus desenhos apenas traços em preto e acaba deixando a cor em função da sombra de objetos, que vão de taças e garrafas até o caroço de maçã. Então, a gente também tem aqui um exemplo que se chama A Coruja, do Vincent Ball, e ali vocês percebam que é um bagacinho. No final, quando a gente termina de comer a determinada fruta, alimento, sempre sobra um bagacinho. Então ali ele utilizou a parte da maçã, que ali tem a parte de cima, e ele criou uma coruja. E olha só que criativo que ficou. Realmente ele não pinta essa imagem, ele deixa por conta da sombra preencher. Então olha que legal a coruja do Vincent. Vamos ter outro exemplo que seria Barbudo, também do Vincent. Olha que bacana. Ele utilizou ali o quê? Uma florzinha que é o dente de leão. Então ele colocou o dente de leão, aquela sombra foi projetada, ele desenhou, no caso, um barbudo, uma pessoa com barba, certo? E a pessoa tá bem good vibes ali, tá representando essa ideia. Temos também outra imagem que seria a ovelha. Ele utilizou também uma folha, retratou a ovelha e fez ali o rostinho dela como se ela estivesse bem tranquila, certo? Então, também do Vincent. Olha quanta imagem bacana e quão criativo é esse artista também. Então, nós vamos ter aqui, olha, ele utiliza um rolinho de fita. E essa fita, né, com a questão da sombra, ela projeta uma sombra. Ele criou ali um bonequinho mostrando a língua, essa língua bem comprida. Num segundo momento, a gente tem uma lata, né, como se fosse uma latinha, um funilzinho, podemos assim dizer. E também dessa sombra, ele projetou uma pessoa, certo? Uma pessoa como se ela estivesse cantando ópera, estivesse se expressando. E assim, pessoal, nós concluímos a nossa aula de arte.
não esqueça de fazer as suas atividades sobre esse conteúdo de hoje. Eu e a professora Márcia, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula.